Você vai começar dizendo assim que quando Deus oferece a nossa salvação, é importante você aceitar imediatamente, abrir o seu coração a Jesus, porque a oportunidade pode passar. Lá na Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, diz assim: agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. E para a memorização, você pode usar várias técnicas. A que o manual oferece é de você escrever numa lousa ou em algum lugar e tirar partes, tirar trechos para que eles possam aprender a decorar. Eu vou fazer aqui a simulação, eu vou usar o flanelógrafo, tá? E eu vou montar aqui o verso de hoje. Eu digitei, mas você pode escrever em um papel. Se você tiver a lousa, você pode escrever na lousa, tá? Agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. E você vai ler com ele umas 2 ou 3 vezes. Daí você vai tirar um trechinho e eles vão ter que falar agora sem a palavra salvação, tá? Agora é tempo aceitável, agora é o dia da... E eles vão falando, tá? E depois você tira mais outro. Agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação, tá? Depois tira outro. Opa. Até eles chegarem a decorar. Você pode fazer um de cada vez, ou pode fazer com todos ao mesmo tempo. Ou ir no método tradicional, fazer a repetição do verso bíblico, tá? Você pode também optar por gestinho. Para o conquistador da atenção, você pode pedir ajuda a 3 pessoas, pode ser irmãos da igreja ou ajuda dos próprios alunos, tá? A primeira pessoa vai entrar com um pote com um palito dentro e vai falar assim: olha, eu ganhei um picolé ontem, mas eu não estava com vontade, também tinha outras coisas para fazer. O outro vai falar assim: olha, eu ganhei uma fruta, um morango, e eu deixei para comer depois, eu estava muito ocupado. E o outro vai falar: olha, eu ganhei um brinde para um jantar num restaurante bem chique, mas eu estava tão ocupado que eu não consegui ver. Aí vai voltar lá no primeiro e fala assim: eu vou chupar o meu picolé. Ah, que pena, ele derreteu. O outro vai falar: agora eu vou comer a minha fruta. Quando ele olha: nossa, mas está estragado, que dó, que pena, que mancada. E o outro vai falar: agora eu vou pegar o meu vale brinde e ver o que eu vou ganhar e aonde que eu vou usufruir. Ele vai pegar o vale brinde dele, pode ser um papel. Era num jantar no restaurante mais caro da cidade e valia até ontem, que pena que eu perdi. E daí, esses 3 personagens, eles saem decepcionados do local. Você pode também contar como se fosse uma história, sem usar personagem nenhum. E vocês vão falar para as crianças: olha, crianças, todos eles perderam a oportunidade, né? Que pena, porque eles deixaram para depois. Na história de hoje, nós vamos ouvir história de personagens que deixaram coisas para depois. E vamos ver o que eles deixaram para depois, se era importante ou não. Então vamos para a lição de número 8. Para esta lição, você precisará de alguns materiais extras dos personagens, como Paulo, né? Precisará de seu primo. Também você precisará de alguns judeus, multidão, tá? O bonequinho da multidão, nós aprendemos a fazer na última aula. Também você precisará de soldados romanos, tá? Soldados e sacerdotes mal encarados, tá? Precisará de sacerdotes, do rei Agripa, de Festus, tá? E Félix e Drusila, que são um casal, tá? Então você vai relembrar no mapa onde que Paulo estava na última lição. Paulo estava em Troas, tá? Aqui no mapa, Troade.
E ele decidiu pegar ofertas e ir para Jerusalém, para auxiliar os irmãos de Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, Paulo contou tudo o que aconteceu e eles ficaram muito felizes por Paulo ter conseguido uma grande quantidade de oferta para ajudar aqueles pobres irmãos. E naquele período em que Paulo se encontrava, ia acontecer uma grande festa em Jerusalém. E sabe quem estava lá? Todos aqueles sacerdotes que estavam atrapalhando, né, o trabalho de Paulo durante toda a sua viagem. Eles também estavam lá. Por quê? Nesta festa encontravam-se pessoas de outras nações também. Né, estavam naquele momento. E eles decidiram agora perturbar a vida de Paulo e desmentir todo o evangelho que Paulo já tinha pregado. E foi então que, quando eles estavam em Jerusalém, no pico da festa, os sacerdotes começaram a fazer maior algazarra, né, fazer maior confusão, gritar bastante, falar mal de Paulo. Eles chegaram até a pegar Paulo, né, levar Paulo lá e começaram a bater. A sorte de Paulo é que chegou os soldados romanos e eles não estavam entendendo o que estava acontecendo agora, né? Até que eles pararam aquela multidão que estava enfurecida. Quando eles pararam a multidão, eles perguntaram: mas o que está acontecendo? Que confusão é essa? E eles nem sabiam explicar. Uns gritavam aqui, outros gritavam ali. E daí eles deram basta naquela confusão. E Paulo pensou: ainda tem uma oportunidade. Quem sabe agora eu posso agora falar aos seus corações. E Paulo, com sua voz mansa, o Espírito Santo usou ele neste momento. E começou a falar: gente, se arrependam de vossos pecados. O Senhor Jesus, ele veio até mim, eu era um perseguidor. Ele contou toda aquela história numa voz mansa e as pessoas ouviram. Só que daí, quando ele falou assim que agora ele tem que pregar para os gentios, pregar que Jesus ressuscitou, aí aquela multidão ficou super agitada. Nossa, deu maior confusão. Eles agarraram Paulo novamente e os soldados agiram muito rápido naquele momento. Pegaram Paulo e levaram para uma fortaleza. Eles seguiram e guardaram Paulo na prisão. Lá, Paulo ficou muito triste pelo que tinha acontecido, mas Jesus apareceu a ele em visão e animou, falou: Paulo, não tenha medo, ainda convém que você vá para Roma. E Paulo ficou muito feliz. Quando ele estava lá na fortaleza, algumas pessoas mal encaradas, né, juntamente com os sacerdotes, combinaram de matar Paulo. E eles falaram assim: olha, enquanto Paulo não morreu, não vou comer nem beber. Isso quer dizer que eles queriam matar Paulo o mais rápido possível. Então, o primo de Paulo estava naquele momento e ouviu e contou para Paulo. Paulo contou para os soldados. Ele pensou: então vamos tirar Paulo daqui. Eles foram agora para Cesareia, aqui está bem do ladinho de Jerusalém, aqui, ó. Eles foram para Cesareia para proteger Paulo. Eles saíram escondidos. Ninguém sabe o que aconteceu mais com eles, se eles não comeram e não beberam, né? Então, mas quando chegou lá, Paulo ficou sob a guarda de Félix e Drusila. Aqui, o casal, né? Cadê o casal aqui? Aqui, ó. Eu escolhi esse personagem aqui, tá? Eu peguei tudo na internet, mas você pode fazer de EVA, fazer de palitinho, né? E esse casal aqui estava sob a guarda dele lá em Cesareia, o governador. E daí ele ficou pensando: Paulo parece ser uma pessoa inocente, né? Mas se eu deixá-lo na prisão, eu vou agradar os judeus. Se eu precisar algum dia deles, eles vão estar ao meu favor. Agora, se eu tirar, não vai ficar legal. Eles vão ficar com raiva de mim. E de repente, Paulo pode até me oferecer uma propina, um dinheiro, né? Olha que maldade dele, não é? Então, Paulo ficou lá preso. E o Espírito Santo trabalhou na mente de Félix. E ele sentiu desejo de conversar com Paulo. Ele sentiu desejo de ouvir Paulo. Ele mandou chamar Paulo. Então, eles sentaram num trono bem chique, né? E daí, Paulo veio ao seu encontro. E Paulo ficou muito feliz, porque Paulo agora
podia falar abertamente sobre o Salvador. E foi isso que aconteceu. Cada palavra que Paulo falava adentrava em seus corações. Paulo falou da alimentação, falou dos pecados, disse que tem um livro lá no céu, que é anotado tudo o que nós fazemos, e eles ficaram tão receosos, pensa, poxa vida, Paulo está certo, hein? Por um momento assim, eles poderiam aceitar o Salvador, mas sabe o que aconteceu? Ele falou, chega, já chega, Paulo, pode ir, porque quando eu precisar eu te chamo. Então, ele rejeitou o último convite. Quando Paulo saiu dali, eles voltaram a seus afazeres cotidiano. Que triste, né? Ele rejeitou agora o último chamado que ele tinha. Igual os judeus lá, quando Paulo falou. Quando Paulo falou que era para pregar para os gentios, eles, não, já chega, não queremos mais ouvir a Paulo. Pegaram Paulo para poder bater nele, né? Então, Paulo continuou sob a guarda romana, tá? E daí, os soldados perguntaram assim, soldados não, Félix perguntou, você quer ser julgado por quem? Ele falou, não, quero ser julgado por Roma, porque se eu fosse julgado em Jerusalém, eles vão me matar. E quando ele estava indo, antes dele ir, esse rei aqui, o Félix, ele foi substituído por outro, tá? Chamado, agora esqueci. Ele, deixa eu ver aqui na lição. Por Festus, tá? Ele foi substituído por Festus. E quando ele estava lá, passou-se o tempo, quando ele estava já perto de ir para Roma, veio uma pessoa visitá-lo. Sabe quem era? Era o rei Agripa. Aqui, ó, o rei Agripa. E naquele momento o Espírito Santo falou com ele. E ele também sentiu o desejo de ouvir Paulo falar. Foi então que Paulo foi ao seu encontro. Paulo estava muito feliz. E Paulo falou de Jesus, falou da vida eterna, falou para se arrepender dos pecados. E ali, esse rei também, por um momento, ele não cedeu seu coração ao Espírito Santo. E ele falou, já chega. Tu quase me convenceu, Paulo. Você quase me convenceu. Ele estava com o coração tão endurecido que ele rejeitou a mensagem, rejeitou o último convite. É uma pena, né? Então, quando a gente tem algo para fazer que está relacionado à nossa salvação, a gente tem que fazer hoje. Se você tem a oportunidade de entregar o seu coração a Jesus, não deixe para amanhã, porque pode ser que você não tenha mais a oportunidade, né? Então, essa é a moral da lição. Você não deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, ainda mais quando tem a ver com coisas eternas, né? Espero que tenham gostado da lição. Para o revisando, você vai precisar de uma caixa ou uma sacolinha e você vai na página 106 do manual e vai recortar ou escrever e colocar dentro da caixinha, tá? Você vai dispor a sala em círculos e daí a caixinha vai passar de mão em mão. Você pode cantar um hino e quando o hino parar, a pessoa que parou pega o papel e lê e vai responder a pergunta, tá? Assim vocês vão revisar tudo que eles aprenderam, vão relembrar se passou algum ponto por alto. Agora eles vão estar relembrando do conteúdo mais uma vez. Para o aplicando, antes de começar a aula, você vai na página 73 e lá vai ter umas palavras escritas em vermelho, tá? Amanhã, nunca mais e hoje. Coloque em algum lugar, em cima do livro, debaixo da mesa, em algum lugar que eles não vão perceber durante a aula, tá? Então, depois que você já está com os cartõezinhos escondidos, você vai lá na página 73 e vai dizer assim, olha, não podemos deixar as coisas importantes para o outro dia. O que você puder fazer hoje, faça hoje, porque depois pode ser que nunca mais você tenha oportunidade. Eu vou falar algumas situações aqui. Se você puder deixar para amanhã, você faz isso daqui. Agora, se você vê que é muito arriscado, que não dá para esperar, então você faz isso daqui. E no manual tem 9 perguntinhas, tá? Tem 9 perguntinhas aqui no manual. Você vai fazendo ponto a ponto. E peça para a criança explicar o porquê que não pode deixar para o outro dia,
tá? Depois que elas responderem tudo, você fizer toda aquela dinâmica, agora você vai pedir que eles possam procurar as palavras-chave do cartãozinho aqui, tá? Deixar para entregar a vida a Jesus amanhã, quando Deus dá oportunidade hoje, isso significa nunca mais, tá? E você vai passando dicas. Você pode falar, tá quente, tá frio, e eles vão procurar. Quando eles acharem, você pode dar. Se eles não conseguirem achar mesmo, você vai ter que falar onde está. Você vai pedir que eles colhem no lugar certo, tá? É interessante que eles também participem dessa parte. Então, aqui, ó. Entregar a vida a Jesus amanhã, tá? Quando Deus nos dá a oportunidade, hoje, pode significar isso. Nunca mais. Fixe esse no mural ou atrás da porta para que eles não venham esquecer. Para o contando aos outros, você vai no manual na página 74, imprime essa atividade aqui, ó, que conta toda a história de hoje. Enquanto eles vão pintando, recitando o verso que está aqui, você pode agora relembrar, tá, o conteúdo. Enquanto eles pintam, você pode colocar a musiquinha do tema ou pode falar os seus corações, porque o Espírito Santo também vai usar você para trabalhar com as crianças, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês.